No ar, ao vivo, para o mundo, gravado, ao vivo, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Não é ao vivo. Que ao vivo, que, Silvestre? Cai na real, que de vez em quando a gente abre um ao vivo. Não é ao vivo, mas é como se fosse. Fala aí, pessoal, Confras em Ação chegando para falar de uma semana que promete, com jogos aí na quarta-feira, na quinta, Chico Lang já se posicionando, Beto Luiz já no comando de ataque, tudo bem? Com Starbox. Aliás, antes da entrada do Garrafa, que está atrasado, Garrafa! Vamos soltar Dudu, meu querido Dudu, diretamente do sul de Minas, comandando a nave. Vamos soltar o recado do nosso patrocinador amigo, do nosso Starbox, que é o nosso purificador de ar. Então, Dudu, você pode soltar aí, que na volta a gente já começa a meter lenha na fogueira. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Muito bem, comecemos então pelo clássico dos alvinegros, desesperados. Opa. Na segunda metade da tabela, o Corinthians e Chico Lang pode cair para a segunda divisão. O Chico andou falando que não, por que não? Pode cair sim. É isso, Chico? Você está com esse medo todo? Não, Silvestre, boa noite. Boa noite a todos os confras da bola, ao meu amigo Bob, grande Bob, parabéns, nosso cientista, né? O nosso Einstein, né? O Einstein da engenharia, que bolou o Starbox e outros produtos também, né? Muito legal isso. Eu acredito o seguinte, que o Corinthians está numa fase ruim, muito por causa dos erros da diretoria, que não planejou direito essa temporada, né? Então, agora o Corinthians está pagando o preço, está sendo atropelado por causa desse mau planejamento. E o que ocorre é o seguinte, o que me deixa mais otimista é que o Luxemburgo teve aí 7 dias, que seriam 10, né? Ele deu 2 de folga, no domingo, depois do jogo, ele deu folga para os jogadores, então, quer dizer, ele está administrando o que ele pode. E dessa vez ele treinou, né? Teve 7 dias aí a rigor para treinar, para tentar encaixar esse time. É muito pouco, 7 dias é muito pouco. Mas, enfim, vamos ver se ele já conseguiu fazer alguma coisa. Eu estou na expectativa de que o Corinthians contra o Santos, pelo menos, mostre futebol, né? Eu não faço questão de ficar ganhando toda hora, essa coisa. Dá para empatar também. Tem que mostrar futebol. Repete essa frase. Você não faz questão de ganhar a toda hora, é isso? Você viu? O Palmeiras do Bob. Não ganha Bob. nunca, pô. Não, mas o Palmeiras do Bob não é toda hora que ganha, tem empatado pra caramba, mas tem mostrado futebol. Então, é aquilo que a gente tem falado lá na Gazeta, né, nos bastidores da Gazeta. O Palmeiras, quando joga mal, empata. Quer dizer, mostra futebol suficiente para empatar. Quando está mais ou menos, ele ganha. E assim vai. Quer dizer, é um time que é muito regular. E o Corinthians não tem essa regularidade. Nem o Santos, muito menos o São Paulo, viu? O seu Silvestre. O seu São Paulo não tem regularidade nenhuma, não. Enfim, não, abafa o caso. Eu não estou falando de São Paulo, eu nem quero falar de São Paulo nesse momento. Você fica aí cantando de galo, e o seu São Paulo também não está muito lá bem da... Então, não tá. São times que infelizmente, vão se encaixar no decorrer da temporada. São Paulo, Corinthians, Santos. Quem vai conseguir? Não sei. Eu acredito que está mais fácil encaixar o São Paulo do que o Corinthians. Porque nem São Paulo tem a pressão que o Corinthians tem. Né? E
5 canais, e vai ser mesmo a temporada toda. Alguém precisa usar o fone. Alguém precisa usar o fone. Eu não sei se é Garrafa ou se é Chico, mas um dos dois tem que usar o fone que está voltando o som aqui. Mas deu para entender quase tudo que você falou, Chico. E sabe o que eu estava pensando aqui? O pessoal está dizendo, né, do Beto, enquanto o Garrafa termina de se ajeitar, os números do Luxemburgo são muito ruins, né, no Corinthians. São números, se eu não me engano, abaixo de 30%. Mas é uma sacanagem fazer esse recorte, na minha opinião, porque ele pegou terra arrasada de 3 ou 4 outras gestões técnicas. Né? O Corinthians começa com o técnico, troca, e entrega para o Luxemburgo a coisa desorganizada. É claro que ele tem responsabilidade no processo, mas eu acho sacanagem o recorte, assim, sozinho. Qual que é a sua opinião, Beto Luiz? Boa noite, Ale. Boa noite, Chico, Garrafa, Compras, Dudu. Tudo bom, pessoal? Ale, eu acho assim, né? Eu acho que o que você está falando pode ser uma verdade, né? Mas existem coisas que elas não poderiam mais estar acontecendo. Deixa eu dar aí, que coisas seriam essas, vai? Vamos pegar os 5 últimos jogos do Corinthians. O Corinthians empata com o São Paulo. Tá bom, razoável. Vamos pegar Corinthians e Flamengo. O Corinthians perdeu para o Flamengo no Maracanã, 1-0. Resultado, perder por 1-0, né? De 1-0 para o Flamengo no Maracanã, cara, faz parte da história de qualquer time do mundo. Aí depois o Corinthians vem aqui e ganha de 2-0 do Fluminense. Belo resultado para o Corinthians. Então, até aí, eu acho que está legal. Agora, perder para o América, mesmo sendo lá de 2-0, depois de ter ganhado do Fluminense aqui de 2-0, aí já não faz mais tanto sentido. E, finalmente, empatar com o Cuiabá aqui de 1-1 também não faz mais tanto sentido. Então, eu via ali um crescimento em termos de resultado do Corinthians e depois esses 2 últimos jogos tem uma derrubada legal. Eu acho que mesmo com o time que não é o time mais brilhante que o Corinthians teve ao longo da história, ainda assim o Corinthians tem um time para jogar, o Corinthians tem um bom técnico, um time para disputar, e não é um time para perder para o América de 2-0, nem para empatar com o Cuiabá. Então, eu vejo que tem muitos picos e vales, o que demonstra uma falta de estrutura, o que demonstra falta de confiança. Seria muito bom para o Corinthians, para ele deslanchar, que fossem feitos alguns jogos de empate, como o Chico bem falou, alguns jogos de vitórias, mesmo que sem grande futebol, mas para dar moral para o pessoal voltar a pegar confiança e aí sim ficar numa situação lá de top 10 na tabela, buscar melhorando 7º, 6º, quem sabe lutar por uma Libertadores, e não ficar numa posição que definitivamente não é a posição do Corinthians, 16º colocado no Brasileiro. É isso que eu acredito na atual situação, Ale. Ô, Garrafa, Luxemburgo, é decepcionante a campanha do Luxemburgo à frente do Corinthians. Eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz para o Beto, já puxando da opinião do Chico Lang. O Luxemburgo, ele paga o preço por ter pego 3 ou 4 gestões arrasadas anteriores de outros técnicos, por um erro de planejamento da diretoria. E se vocês me permitem, exemplificando para mim, o único erro assim, na montagem do time que eu vejo do Vanderlei até agora é querer botar o Roger Guedes de centroavante. Que eu acho que ele tira o Roger Guedes de um lugar que o Roger gosta de jogar, estava feliz da vida e jogando muito bem. No mais, para mim ele está pagando o preço pelos antecessores. E você, Garrafa? Então, boa noite, Silver, Chico, Beto. Faz tempo que eu não vejo o Beto. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho aqui, que meu tripé quebrou, mas agora sim. Eu entendo da seguinte forma, de que, claro, se você fizer um recorte de números do percentual, é muito ruim o trabalho.
Agora, o recorte tem que ser analisado de uma outra forma. Eu penso desse jeito. O Corinthians, ele vem para o seu quarto, quinto técnico na temporada. Ele teve 4 técnicos no mês. Então, o problema não é único e exclusivamente técnico. O Corinthians, ele estava focado num jogador que é diferente, que é o Renato Augusto. O Corinthians perde também esse jogador. O Vanderlei recebe quase que terra arrasada. O erro maior acontece lá atrás, e a culpa, para mim, é 90% da diretoria. O Duílio é um cara bem intencionado, pode ser um cara gente boa e tal, mas em termos de futebol, ele tem feito uma administração muito ruim, do meu ponto de vista. Não sei quem está voltando, mas acho que não é o meu, não. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, peraí. Tem feito uma administração muito ruim. Primeiro, quando sai o Vitor Pereira, querendo ou não, gostem ou não, até porque o Júnior Moraes acabou detonando o Vitor Pereira aí, esses dias aí. Tio Garrafa pifou, hein? Deu uma pifada no Garrafa. São coisas que acontecem. Eu estou bem pertinho aqui do sinal da internet, voltou, deixa eu ver mas se o meu cachorrinho começou a latir, que acho que deu uma microfonia. Eu tô com 2 cachorrinhos agora. Vai, pode continuar, Garrafa. Então, quando ele perde o Vitor Pereira para o Flamengo, da forma que perdeu, e ele apresenta o Lázaro como solução, foi uma escolha dele, não foi minha, não foi do Chico, não foi do Beto, não foi sua. E ele errou. Ele tem que admitir que ele errou. O Corinthians é eliminado precocemente no Campeonato Paulista. Ali era o momento de trocar. E ele seguiu com o Lázaro e levou o Corinthians a essa situação. E aí vem o Vanderlei. O Vanderlei pega um vestiário que já era contaminado pelo Vitor Pereira, pega um vestiário que não teve técnico, porque o Lázaro nunca comandou o vestiário, jogadores experientes como Fagner, Cássio. Quem que mandava no vestiário? O Lázaro ou esses caras aí gigantes dentro do Corinthians? E aí chega o Vanderlei. E aí o Vanderlei, quando ele toma até a atitude de tirar o Roger Guedes do lado, e eu concordo com você, que ele tira do lado e coloca no lugar do Yuri Alberto, porque ele não tem outra opção para dar uma barrada, para colocar a bunda do Yuri Alberto no banco para ver se ele acorda, não é? Que também não é só culpa do Yuri Alberto, a bola não está chegando nele. Ele ainda acaba cometendo um erro de mexer no que o Corinthians tem de melhor, que é o Roger Guedes. Vanderlei tem parcela de culpa, sim. O Chico faz uma leitura, para mim, correta, está numa expectativa de que, de repente, venha a vitória. Pelo que a gente ouviu aí na imprensa, será um Corinthians diferente. Para mim, não é novidade, com Caetano no lugar do Murilo. Ah, mas e o Murilo? Não, o Murilo é garoto, altos e baixos, é bom jogador, ótimo jogador, mas deu uma quedinha e ele já vem com o Caetano. Vai esse garoto que marcou o gol na última partida também, que voltou, deve ser titular no meio-campo. Se vai dar certo, eu não sei. Torço para que dê. Para que ele possa ter tempo de dar uma continuidade a um trabalho que está começando. Pode acabar perdendo para o Santos, bem natural. Uma vitória do Santos por 1-0 pode acontecer sem nenhum problema. Só que por tudo que o Corinthians vem passando, pelos números do Vanderlei, que tem a sua parcela de culpa, se você perde para o Santos, eu não sei o que acontece. Final de semana, o Corinthians tem Atlético Paranaense, velho. A coisa é complicada, mas eu não jogo na conta do Vanderlei nem 20% desse momento do Corinthians, não. Chico. Então, eu só queria dizer o seguinte, o nome do menino que vai jogar no meio-campo é Renan Oliveira, né? Renan Oliveira tem, só lembrando rapidinho, ficou 3 anos fora por causa de 2 contusões gravíssimas, né? Voltou, fez um gol, e vamos ver o que ele pode contribuir. Se bem que ele não é da posição do Renato Augusto, né? Um cara que cai mais pela esquerda, ponta de lança pela esquerda, que seria mais ou menos o lugar do Roger Guedes. Ele, se for escalar o Renan Oliveira na posição que ele rende, ele seria escalado como ponta de lança pela direita, deixando a esquerda para o Roger Guedes. Quer dizer, tudo esses são detalhes, né? Todos são detalhes que o Vanderlei Luxemburgo vai ter que pensar direito daqui para frente. Mas ele já teve aí mais de 10 jogos para perceber com o que ele está mexendo, com o que ele está lidando, né? Agora não dá para dizer que o Luxemburgo não conhece o elenco do Corinthians, ele conhece. Ele sabe com quem ele pode contar e com quem não pode. Virão as contratações, acredito, né?
O, o Matias Rojas é o primeiro, né? Também é um cara que não é para jogar na posição do Renato Augusto, mas pode quebrar o galho. Ele é mais um ponta de lança pela esquerda, né? E, enfim, o Luxemburgo vai ter que resolver essa equação. É que nem o nosso querido Bob Luiz fez quando ele planejou o Starbucks. Ele tinha que, né, calcular o vento, tinha que calcular o quanto que filtraria o ar, né? O que era filtrado, o que não era, isso é tudo calculado, é tudo na ponta do lápis. O pessoal de engenharia não faz nada sem estar com o lápis na orelha, né? E o papel na frente. Tem lá os programinha, né, que ajudam hoje em dia, mas se eu conheço o meu eleitorado, o Beto Luiz foi no cálculo, né? E é o que o Luxemburgo vai ter que fazer. Ele vai ter agora que não vai trabalhar com vento, não vai trabalhar com filtro, mas vai trabalhar com pessoas. E essa gestão de pessoas, às vezes, é muito, muito complexa. Então, acredito que o Luxemburgo pode dar um jeito no Corinthians? Pode. Mas vamos esperar aí os próximos 5 jogos, né, para saber até onde vai esse Corinthians do Luxemburgo, né? E ficar de olho nas alterações que ele vai fazer, quem é que pode ajudá-lo e quem já não provou que não vai render. Enfim, vamos ver aí os contextos do Corinthians para a gente fazer um julgamento, porque, afinal de contas, Bob, Garrafa e Silva, como diz um amigo meu, ninguém é campeão de nada em julho. Estamos em julho. Falta aí 7 meses para acabar o ano. 7 meses para terminar aí a Copa do Brasil, terminar Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, não dá para você dizer, olha, é esse o time que vai ganhar o Brasileiro. Não é verdade. Não dá para você fazer essa previsão muito, muito longeva, né? Não dá para apontar ninguém que vai ganhar a Copa do Brasil, porque você sabe que é mata-mata. Mas o brasileiro acho que dá. O brasileiro, por pontos corridos, acho que dá. Que é o Palmeiras, né? O time disparado, mais regular, mais bem treinado do Brasil, da América. O Bob, que já colocou... Quantos jogos já aconteceram no Campeonato com 10 rodadas? Não, tudo bem. Tudo bem. Ainda, na verdade, a gente tem muito mais na frente o segundo turno todinho. O primeiro turno para acabar e o segundo turno todinho pela frente. Quer dizer, é muita, muita coisa para você falar, não, esse é o time que vai ganhar, esse é o time que vai ser campeão. Não é assim, né? O Chico, o Bob colocou a caneta aqui, ó, na orelha, tal, para fazer os cálculos. Opa. Então, a engenharia, futebol não é matemática, mas tem um pouquinho disso também, né, Beto? Opa. Como encontrar soluções para este Corinthians, e daqui a pouco a gente vai falar do clássico, olhando pelo prisma do Santos, que é o mandante na Vila Belmiro. Eu acho que a solução, assim, a situação é uma situação que tem vários parâmetros a serem mexidos, né? Vários pontos a serem trabalhados. A gente tem uma boa chave de leitura na saída do Roberto de Andrade. Acho que tem uma boa chave de leitura. Ele saiu no 20 de maio, né? Alguma coisa assim, já faz um mês. Eu acho que tem uma boa chave de leitura, o motivo pelo qual ele sai, o Duílio não colocando ali na altura um substituto, o que aconteceu depois, o que aconteceu antes. Eu acho que tem grandes dicas do que deve ser feito por aí. Agora, eu também acho que é momento de ganhar ponto, é momento de acumular ponto, e acumular ponto, um belo de um 4-4-2 cai muito bem aí. Nada de ficar arriscando muito, vamos ser mais conservador, estou jogando fora, deu 30 minutos, está 1-1, vamos sair do 4-4-2, e se é que está num 4-4-2, né, vamos num 5-4-1, se for o caso. Mas o melhor jogo do Corinthians, talvez na era Luxemburgo agora, tenha sido com 3 zagueiros, linha de 3, o jogo do Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Graças ao poder também, ele aparece, o Luxemburgo aparece com algo diferente, né? Ele cria uma situação diferente. Mas não é criar algo diferente, poder, né, porque... Oi?
graças ao Cudê veio essa eliminação do Atlético. O Vanderlei teve os seus méritos. Verdade mas também. o Cudê colaborou demais. E só para o Beto, na sequência, com tudo que o Beto está colocando, e ele vai concluir, obviamente, espero estar muito enganado. Uma cara de empate esse jogo de quarta-feira, uma cara de empate, porque quem perder, tá tudo com a corda no pescoço. Quem perder vai dar aquela apertada no nó, entendeu? Então, os caras vão prorrogar um pouquinho para o fim de semana. Empatou, quem sabe dá uma aliviada. Tá com cara de empate, espero estar errado. Guardem os palpites, já, no final da análise do jogo. Continua aí, Beto. Então, não é fazer o diferente por fazer diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa para fazer diferente. O que é? Não sei. Deixa eu tirar um coelhinho aqui da cartola e vou fazer diferente. Não, acho que tem que ser um diferente, mas um diferente pensado, né? Com lápis aqui na orelha, né, Chico? Tem que ser calculado. Então, eu vou fazer esse diferente aqui, porque embora o Lucha, ele gosta muito de atacar, né? Quantos gols os times dele iam sempre para frente, ele sempre atrás de mais gols. Eu acho que o fazer diferente agora é não ir tanto atrás do gol e pensar mais em acumular ponto mesmo, que para isso eu tenho que ficar com o time um pouco mais atrás, tenho que fechar um pouquinho ali o time na frente. Viu como é que foi o jogo do Palmeiras e do São Paulo? Só deu São Paulo. Do Palmeiras e do São Paulo, né? O Palmeiras ficou atrás o tempo inteiro. E aí pegou 2 erros do São Paulo e conseguiu ganhar o jogo. Sabe? Assim, olhando o jogo, como palmeirense, eu não gostei do futebol que o Palmeiras demonstrou ali. Mas eu gostei muito do resultado. Eu acho que o atual momento do Corinthians não é ficar demonstrando bom futebol, é subir na tabela. E olhando pelo... Vai. Que o César Sampaio disse isso mesmo ontem no Mesa Redonda. Ele falou isso, que o São Paulo jogou e quem ganhou foi o Palmeiras. Ele, ironicamente, disse isso e ele tem razão. O São Paulo ficou com mais, eu acho, com mais tempo de bola, né? Ficou tentando penetrar na defesa do Palmeiras, criou algumas oportunidades, mas aí que está a diferença do São Paulo para o Palmeiras, do Corinthians para o Palmeiras, do Santos para o Palmeiras. É a capacidade cirúrgica de fazer gols, né? O Palmeiras pode criar pouco, mas se ele cria 4 oportunidades, ele faz 2, ele faz 3. Quer dizer, é de uma objetividade muito grande. O time é melhor, né, Chico? Jogadores são melhores, cara. O goleiro é melhor, quando precisa o goleiro do Palmeiras vai lá e defende, né? O meio de campo do Palmeiras é melhor, a zaga do Palmeiras é melhor, os atacantes do Palmeiras são melhores. O jogador ganha jogo, né? E o São Paulo a gente mudou um pouquinho de clássico, né? Do clássico choque rei para o que se avizinha aí, dos alvinegros, mas naquele jogo do São Paulo com o Palmeiras, o segundo tempo do São Paulo foi muito bom, né? O começo do segundo tempo, até tomar o gol, o 2-0. Aí o São Paulo realmente não é que ficou só com a bola, o São Paulo agrediu o Palmeiras, né? E não conseguiu fazer o gol. Mas você se lembra assim. O São Paulo do Muricy Ramalho? São Paulo do Muricy Ramalho, os atacantes não faziam gol. Esse era um São Paulo realmente dos 3 zagueiros, dos Beckham que fazia gol de cabeça, Jorge Wagner de falta, 2 volantes que marcavam muito. Tem razão. A Luísa não fazia gol, mas cavava um monte de falta pro Rogério Ceni. Exatamente. Os artilheiros do time eram o goleiro e os 2 back. Como é que você vai entender? Mas é um esquema inteligente que o Muricy Ramalho arrumou ali no contexto que ele tinha. Então, é isso que eu acho que está faltando para o Luxemburgo. Vamos fazer omelete sem ovos? Vamos fazer omelete sem ovos. Não tem os ovos que o Corinthians precisa, né? Vamos dizer assim, para ser um grande time. Mas tem o treinador que vai ter que quebrar a cabeça para achar um esquema tático para esse elenco que está aí, com um outro reforço de qualidade que deve chegar em julho, mês que vem. Mas, então, enfim, é complicado, né, cara? A grande sacada, o Chico ele toca num ponto que é a realidade, é saber se o Vanderlei vai ter tempo com esse imediatismo do futebol, e a gente está discutindo isso. Nossa, vocês estão querendo a cabeça do Vanderlei? Não, a gente está discutindo isso porque o futebol está assim. Né? Então, a questão é, será que o Vanderlei consegue aguentar a chegada dos reforços agora em julho? Garrafa, julho é logo aí. Mas não é bem assim que funciona. Uma coisa é quando você pega um jogador nível A,
venha ele de onde vier, você põe, dá a camisa e ele joga. Matias Rojas, por exemplo, que é o cara que parece que está acertado, é um bom jogador? Parece que é um bom jogador. É um cara que conhece de bola. Mas não sei como é que é a adaptação. O cara chega, tem que se adaptar com a cidade, adaptar ao esquema tático do time. É uma série de fatores para que ele comece a produzir, para que ele comece a entregar. Então, o meu receio em termos de que o Vanderlei vai ter que se virar muito com os ovos que tem dentro do omelete do Chico Lang, porque o presunto, não, presunto também não, a mortadela, vamos de mortadela, né? Eu gosto de mortadela, nada contra a mortadela. Não, mas mortadela mortadela no ovo mexido, no omelete não dá, né, velho? Você gosta? Tem presunto. Eu gosto no pão, mas no omelete... Você faz uma mortadela, você põe um queijinho ali e tal, você não tem presunto. Então, é mais ou menos nessa linha. Pô. É mais ou menos nessa linha aí. O Corinthians vai ter que continuar com esses ovos se reinventando até que esses reforços possam estar plenamente à disposição. E o tempo não é tão curto assim pelo nível dos jogadores que inicialmente vêm. E tem uma situação aí também que, para o técnico poder fazer o trabalho, o reforço tem que vir conforme o técnico imagina, né? Que aquela situação está carente ou que aquela posição está carente ou que com esse determinado reforço aqui eu tenho opções táticas que no meu clube atualmente não tem e coisas do gênero. Então, nessa situação seria muito importante o Luxemburgo concordar com o reforço. Não ser o que a diretoria conseguiu pegar aí no mercado, vou trazer porque preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu coloco aí para ver no que dá. Aí sim, aí virou uma bagunça total. Então esse é um lado. O outro lado é o seguinte, quer dizer, o técnico vai lá, o técnico palpita, a diretoria faz o que o técnico pede e o que garante que o técnico vai continuar? O que garante que o técnico, na sua primeira desavença com a torcida, ou na segunda, terceira, que seja, ou com a própria diretoria, ele tem algum tipo de problema e resolva pegar o seu boné e ir embora, e aí depois chega setembro, a gente tem um time que vai receber um técnico novo, que não foi esse técnico novo que escolheu aqueles determinados jogadores que acabaram de ser contratados. É uma situação complexa, é aquilo que eu estava falando. Tem muitos parâmetros a serem bem ponderados aí. E é fundamental, vou insistir um pouquinho naquela história, que o time tenha comando, que o clube tenha comando. E eu acho que tem uma boa chave de leitura na saída do Roberto de Andrade aí dessa história toda. Acho que tem muita dica. E qual o dilema do Santos para esse jogo? Vai jogar em casa, a torcida fez protesto. A do Corinthians fez também outro dia, né? O Santos está com o protesto mais fresquinho. Se o Santos perder o jogo, vai ser um inferno na Vila Belmiro. Qual que é a saída do Santos para esse momento? Olha, a saída do Santos eu não sei, mas a do Falcão já está certa, né? Se o Ancelotti assumir, né, o Carlos Ancelotti assumir a seleção, o que deve acontecer até o ano que vem, ele vai levar o Falcão como auxiliar técnico. Mesmo porque eles já jogaram juntos, sempre se deram muito bem, sempre se entenderam muito bem. E o que acontece é que o Falcão, ele está jogando de mão. Para ele, se o Corinthians ganhar e começar a pressão sobre o Odair Hellmann, eu tenho certeza que o Falcão vai tentar blindar o Odair. Se não der para blindar o Odair, ele vai tentar, né, chegar lá para o presidente do Santos e vai falar assim, meu filho, olha, se o Odair sair, eu saio junto. Principalmente agora, que o Ancelotti já deve ter conversado com ele deve ter aproveitado esse intervalo aí de 10 dias, ido até a Espanha, falado com o Ancelotti, né? Enfim, a coisa está, assim, pintando o diabo vermelho para o Santos, né? Tá um quadro ruim para o Santos. Não está fácil, não. E principalmente agora, né, que o Ancelotti vai chegar aí com tudo para dirigir a seleção brasileira. Daqui a pouco a gente até toca no assunto. Mas o Santos, o Rueda, se bobear, ele não só perde o treinador, como ele perde também o Falcão. E isso, para o Rueda, vai ser ruim,
Porque aqui entre nós, nos bastidores do Santos, muita gente diz que o Rueda não entende nada de futebol, mas nada de futebol. O Rueda só é rico, né? Só é rico, bem-sucedido na vida e tudo mais, e que resolveu encarar o desafio do Santos. Por lobby, né? Por hobby e lobby, né? As duas coisas. Então, quer dizer, aí fica difícil, né? Fica difícil. O presidente não entende nada. E quem ele colocou lá, que é o Falcão, que entende alguma coisa, e não está dando certo, aí, dias negros para o Santos. Agora, uma vitória para o Santos vai resolver? Também não vai resolver. Para o Corinthians vai resolver? Também não vai resolver. Vai se empurrar com a barriga, né? Um resultado que foi bom, um resultado de momento. Então, a gente tem que analisar esse clássico assim, dessa forma. Que nem o Garrafa disse, está cheirando empate, olha, está cheirando empate. Está cheirando um empatezinho aí, sem vergonha, né, de Santos e Corinthians. E olha, sei lá, pode ser até 0-0. Mas como eu acredito no bom futebol, eu espero que surja um resultado de 3-3, 4-4, 5-5, porque aí pelo menos vai aliviar a dor da gente não ver nenhum dos dois times jogando bola nos últimos tempos. Ô Beto, você que conhece bem as coisas da Baixada, frequenta muito, né, Santos. A encruzilhada do Peixe nesse momento é pior do que a do Corinthians, apesar do Santos estar um pouquinho acima na tabela? Acho que não, acho que a do Corinthians é pior. Acho que a do Corinthians é pior. A pisada no tomate aí do Santos, perdendo para o New Boys, é que atrapalhou demais, né? Acho que atrapalhou, ele não podia ter perdido esse jogo. Vamos empatar, legal. A campanha do Nils é bem melhor, é líder, top, tabelas. Assim, justificar um empate ali na Vila, naquela situação, era legal. Perder foi ruim, mas se a gente olhar a tabela do Brasileiro, veja que o Santos, fora esse jogo do Nils, que não faz parte do Brasileiro, obviamente, mas você vê que o Santos vai juntando seus pontozinhos, né? O Santos, ele no último jogo empatou com o Curitiba fora de casa, empatou com o Inter em casa, aí teve o ponto ruim que perdeu para o Bragantino, mas logo antes ele tinha empatado com o Palmeiras e logo antes ele ganhou do Vasco fora. Então o Santos, ele está catando as suas migalhas. E ele não está numa situação tão ruim. Veja, o Corinthians está com 9 pontos conquistados e o Santos está com 13. Isso é uma diferença assim, muito grande, esses 4 pontos no início do campeonato, como o Chico bem falou, 10 rodadas apenas, 4 pontos está fazendo tanta diferença que coloca o Santos numa situação intermediária e o Corinthians numa situação bem pior. Então o Santos está fazendo meio que a lição de cá, não é o melhor time do mundo, mas pega o meu pontozinho aqui, pega o meu pontozinho lá. Eu acho que isso é inteligente por parte do Santos. Completamente diferente do Santos que a gente está acostumado a ver, ou que eu me acostumei a ver, que era um time que ia para cima, que era um time que fazia muitos gols. Poxa, eu vou na Vila desde 1969, né? Então eu vi Edu jogar, claro, vi o Rei jogar, vi Manuel Maria jogar, vi Toninho Guerreiro jogar, vi um monte de gente. Vi os meninos da Vila, vi Nilton Batata, Joari, Pita e João Paulo. Sempre time para frente. Esse time é um time que não tem identidade do Santos, mas é um time que dentro da condição atual entendeu a realidade, tá somando os seus pontozinhos. Mas tem bons jogadores do meio para frente. Eu insisto nisso, cara. Você pega esse Dodi, não é um bom meio-campista. Lucas Lima. O Marcos Leonardo. O Lucas Lima, quer queiram, quer não, é um jogador que tem uma visão de jogo, que tem uma boa canhota, né? O Soteldo, se resolver jogar bola, é um jogador que eu gostaria de ter no meu time. O Garrafa, quem é o menos favorito para o clássico? Santos ou Corinthians? O menos favorito é sem favorito. É sem favorito. Agora, o futebol, ele é tão mágico e apaixonante porque existe o imponderável e ele não é uma ciência exata. Por que estou falando isso? Porque o Beto, há pouco aqui, ele fez uma explanação, você olha para a tabela do campeonato, você fala, o Beto Luiz está 100% certo, e não há questionamento, não há uma outra ideia que possa sobrepor. Mas só que não é verdade. Eu vou tentar sobrepor a minha ideia em cima do que disse o Beto, dentro de uma realidade. Ele olha, vê a colocação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro, nesse recorte, né, e vê que o Santos está
pouco mais tranquilo que o Corinthians, ainda que não é o local ideal do Santos, que eu também vi. O Beto, o Garrafa vai conseguir colocar o Santos na zona do rebaixamento. Vai, vamos lá. Não é isso. Não é Desculpa aí, isso. torcida do Santos, é só uma brincadeirinha. Não é isso. Agora, o Beto sabe, o Chico, o Silvestre também sabe, muito provavelmente quem esteja nos acompanhando sabe também, que para o Santista, o Corinthians e Santos é um jogo completamente diferente do campeonato. É um jogo fora do campeonato. O Santista perder para o Corinthians é um inferno. É um inferno. É um inferno para o Santista. Então, por que eu faço essa leitura? Imaginemos que o Corinthians perca amanhã para o Santos, que é um resultado provável. Pode acontecer. O Vanderlei vai ser mandado embora? Acredito que não. Tenho quase certeza que não. Se o Santos perde na Vila, depois do que aconteceu no sábado, lá com protestos e tal, quando torcedores foram com a camisa do Santos para a Vila Belmiro, propondo um jogo contra o atual time, dizendo, se a gente entrar em campo e vocês quiserem jogar contra a gente, vocês vão perder. Com tudo isso colocado, se o Santos perde o jogo pro Corinthians, que tem esse histórico, eu não tenho a certeza de afirmar que o Helman vai continuar no cargo, né? Então, a leitura do Beto ela é perfeita, é uma leitura sensata, uma leitura que avalia as situações, porém, futebol, ele tem essa outra possibilidade. Tudo pode acontecer, tem o imponderável, tem uma série de fatores. Um dos fatores é o fato do Santista entender que não pode se perder para o Corinthians. Foi dito isso lá no protesto. Não aceitamos o resultado de derrota para o Corinthians. Ué, como assim, cara? Mas foi o que eles colocaram. Então, meu amigo, para responder a pergunta que você fez ao Beto, e aí do menos favorito e tal, depois transferiu para mim, é isso. O Santos me parece mais pressionado nesse momento que o Corinthians. Em caso de derrota, o Odair Helman, não sei se ele passa o final de semana como técnico do Santos. O Lucha vai apertar o parafuso? Vai apertar. Perde para você ver. Vai apertar, é Corinthians. Mas ele não cai. Então vamos lá, rodada de palpites para Santos e Corinthians na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Eu já começo aqui dizendo que o Santos ganha por 1-0, gol de Soteldo. Ixi. Para você, Beto. Eu acho que dá empate. E quer o resultado também ou só... Manda resultado. 1-1. Tá bom. Garrafa. Então, e se tivesse o amigo, hoje eu tô meio maluco aqui. Se tivesse o amigo na frente ali da lotérica fazendo aquela aposta, né? Ou então num bolão, pudesse escolher 2 palpites, eu colocaria 0-0. Ixi, deu apagão. Chico Lang, enquanto o Garrafa se reconecta. Posso ajudar aí, Ale? Posso ajudar. Ou é 0-0, ou é 1-1, 2-2 ou 3-3. Não é não, Beto. Voltou, a mãe que ligou aqui. 0-0. E aí no duplo eu colocaria a vitória do Santos por 1-0. Mas como isso não está valendo aqui, eu espero estar enganado, com o 0-0. Explica o duplo para quem é mais jovem, por favor. Negócio de loteria esportiva é coisa de velho, né? Você podia, na loteria, se você for jogar, você pode escolher 2 palpites, até 3 palpites, só que você paga mais caro por isso. Então, como eu não estou afim de falar também. Tá, a mamãe do Garrafa tá ligando. Depois conta se tá tudo bem com ela, hein? Por favor, com a dona Garrafa. Chico Lang. Não pagar absolutamente nada, eu vou no placar 1-0. Tá. Chico Lang. Desculpa, 0-0. Eu falei ok, porque você falou tanta coisa que eu não entendi. É 0-0 então, né? Minha mãe fica me ligando, coitada. Ela não sabia que eu tô no ar aqui. A mãe te desestabilizou. Chico Lang, vai dar timão. Se o Corinthians ganhar, eu vou fazer aqui uma segunda aposta, tá? Se o Corinthians ganhar, eu acho que o Corinthians vai perder, mas se o Corinthians ganhar, o Helman cai e vão virar carro da imprensa lá de ponta cabeça nos arredores da Vila Belmiro, infelizmente. Chico Lang. Concordo plenamente. É um lugar super perigoso, né? A torcida do Santos, quando ela é contrariada,
principalmente pelo time, com resultado negativo, ela sai quebrando tudo, né? Isso aí realmente pode acontecer, sim. Agora, eu acredito que a coisa se resolve. Vou fazer que nem o Garrafa fez. Eu jogo no empate e jogo no Corinthians, com 1-2. Né? Eu acho que é a grande chance que o Vanderlei Luxemburgo tem de começar a ter uma ascensão no Campeonato Brasileiro. Ele tem que arrancar, ele tem que levantar. E uma vitória sobre o Santos, que seja de 0,5-0, 1-0, eu acredito que vai dar essa possibilidade para o Luxemburgo de fazer um trabalho mais sossegado, mais tranquilo. Vai ter menos carga nas costas dele. E do elenco também. Então, eu vou votar aqui no empate e na vitória do Corinthians. Eu acho que é mais tranquilo e é bem provável de acontecer uma coisa ou outra. Pessoal, olha que interessante que nós fizemos aqui. A Lê falou 1-0, o Chico falou empate 0-0, Chico? Ou 1-0 para o Corinthians, é isso? Isso, empate, uma vitória do Corinthians, né? Tá. O Garrafa também, poucos gols. Eu também, quem mais falou que vai ter gol aqui fui eu. Falei que vai ser 1-1. Imagina. Pessoal, olha aqui. De 4 votos, nós temos aqui 1, 2... Nós colocamos 4 gols no jogo inteiro. Olha como a gente não está acreditando no poder desses 2 times, desses gigantes que vão se enfrentar depois de amanhã, como a gente não está acreditando no poderio desses 2 times. Olha, apesar do Chico ter dito que ele gostaria de ver um 3-3, um 4-4, né, um grande jogo. Gostaria, mas tem uma diferença muito grande, né, Ale, entre o sonho e o pé no chão. O que o Chico falou é sonho, o que ele disse agora. Eu também gostaria muito, e eu também gostaria muito que a maravilhosa torcida do Santos, eu tenho o maior carinho pela torcida do Santos, eu amo ir para Vila Belmiro, o estádio é acanhadinho e tal, mas eu amo de paixão aquele lugar, aquele reduto, é um estádio lendário, épico, espetacular. Os camarotes ali da beira do gramado, acho que não tem nenhum estádio no mundo igual aquilo lá, porque você está praticamente no arremesso lateral separado por um vidro só, você vê o técnico, vê o bandeirinha, sensacional. Mas normalmente, quando o Santos está em crise, sobra para a imprensa, cara, porque é aquela tal mania de perseguição, principalmente a imprensa que vem de São Paulo. Vocês falam um pouco do Santos, vocês cagam para o Santos, não é verdade. Não é verdade, é uma questão de audiência, a gente não consegue dar o mesmo espaço para o Santos que damos para o Corinthians, para o São Paulo e para o Palmeiras, é uma questão de mercado. Eu sinto muito em falar essa verdade doída, mas é assim que funciona. E aqui ninguém descredencia o Santos, muito pelo contrário. A imprensa está sempre valorizando a história do Santos. E eu digo mais, e não é nem para fazer média, talvez o Santos seja o mais forte dos 4, porque é aquele que consegue, com menos recursos e menos torcida, brigar de igual para igual e muitas vezes está na frente do trio de ferro. Alguém quer acrescentar? Eu acrescento, sim. O Santos vive esse drama desde a época do Pelé. Ou você acha que o Santos tinha torcida na época do Pelé? Não tinha. Não tinha torcida nenhuma. E era o maior time do mundo, sem dúvida nenhuma. E não tinha. O pessoal ia ver o Santos jogar, queria ver o Pelé de perto, né? Queria ver o Durval, queria ver o Mengal, o Zito, o Pepe, né? Depois o Edu Jonas, que eram caras assim, acima da média, mas terrivelmente acima da média. Se você pegar esse Manchester City de hoje e jogar contra o Santos do Pelé, esse Manchester City não vê a cor da bola. Mas o futebol hoje é mais rápido. Pode ser. Então faz 30-30, faz 20-20, sabe? Não faz 45 por 45. E o time do Santos ia meter gol nesse Manchester City, que você não faz ideia. Porque hoje ele joga muito aberto. E na época do Santos, quando o Santos pegava um time que queria encarar de igual para igual, meu filho, era um gol atrás do outro. Agora, evidentemente que hoje o Santos é uma caricatura do Santos do passado. E mesmo assim não tem torcida. Então, aquele lá do Pelé não tinha, esse de hoje não tem. Talvez seja essa a cena do Santos, né?
Cara, esse tipo de comparação que você fez, a gente pode adotar aqui no nosso programa, uns confrontos, né, de times, comparando épocas, acho bem legal. Eu sei que é uma coisa muito subjetiva, mas dá uma discussão bacana, hein? Vamos fazer isso nas próximas? Juntar aí o Palmeiras de 93, Palmeiras do Abel, São Paulo do Tele, São Paulo do Cilinho, sei lá, ou misturar time, vamos bolar essa pauta que eu acho que vai render bastante. Queria falar um pouquinho de seleção brasileira. A seleção brasileira é um saco, né? Porque, para falar a verdade, não tem nem técnico. E eu, sinceramente, acho que não faz falta técnico nesse momento aí do futebol. O que vai valer mesmo é 2, 3 os meses lá que antecedem a Copa do Mundo. A Argentina foi campeã do mundo com técnico tampão, o Marrocos chegou em terceiro lugar na Copa do Mundo com técnico trocado na subida do avião para o Catar. Não que eu defenda a bagunça, mas eu acho que a Copa do Mundo é um caso à parte. Seleção brasileira, interessante mesmo, é só na Copa do Mundo, perdeu totalmente a identidade. Mas falando do Ancelotti, que pelo que a gente está recebendo de informação, vai ser o técnico daqui a um ano. Vão ficar esquentando lá o banco para ele, até ele terminar o contrato com o Real Madrid. O que vocês acharam do Ancelotti? Eu gosto. Gosto muito do Ancelotti. Aliás, para dizer a verdade, eu passei a gostar do Ancelotti depois que eu conversei com o Miller. O Miller me explicou que o Ancelotti é um cara legal, é um cara que foi campeão em todos os times que ele foi treinador, foi campeão como jogador, enfim. É um cara que pode acrescentar muito ao futebol brasileiro, mas acrescentar em termos assim de apresentar uma novidade, né? Que até agora ninguém, depois daquela laranja mecânica, né? Lá do Rinus Mitchell, a Alemanha do 7-1, mas era o time do Bayern, né? Do Bayern de Munique, que estava ali, 6, 7 jogadores, né? Enfim, se pegar o Palmeiras hoje, enxertar o Palmeiras com 3, 4 jogadores e der para o Abel é campeão do mundo. O Abel é campeão do mundo, porque é um time entrosado, está com ele há 3 anos. Foi mais ou menos isso que a Alemanha fez, né? Que foi campeã aqui no Brasil, né? E ganhou de 7-1. E agora, o resto da existência da Terra não vai ganhar nunca mais, né? Não vai ganhar nunca mais. Não tem futebol para isso, né? Mas, então, eu particularmente acredito que o Ancelotti vai fazer, sim, um bom trabalho. E estou com o Silvestre, pode esperar um ano e meio, véspera da Copa, tanto faz como tanto fez. Sabe, não, o técnico deixou de ser importante na medida em que todos os jogadores convocados não são do Brasil, são lá de fora. 90% da convocação, tudo garotada de fora. Não tem ninguém aqui que... E eu acho, viu, Chico? Eu acho, inclusive, roubando a bola de você e entregando para os meninos aí também. Eu acho que com o Ancelotti, se ele for mesmo técnico, essa questão de convocar basicamente jogador da Europa, que já é uma tendência natural, até porque os melhores estão lá, mas eu vejo várias injustiças. Rony não, Dudu, o Everton poderia ter sido goleiro em Copa do Mundo, o próprio Carlos, enfim. Mas eu acho que com o Ancelotti aí fecha mais ainda o mercado para quem joga aqui, hein, Beto? Eu acho que abre, Ale. Sério? Por quê? Então me explique, gostei. Eu acho que essa eu não esperava. Eu acho que assim há uma grande chacoalhada nos técnicos locais. Teve problema quando o Abel veio, a gente já teve oportunidade, teve uma xenofobia grande, aí a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso em outros Confras em Ação aqui. Nós vemos hoje que tem 3 portugueses treinando clubes do primeiro escalão do Campeonato Brasileiro. E eu acho que essa gota d'água daí, se é que não é uma tempestade, para os técnicos brasileiros, vai mexer e mexe definitivamente com eles, para eles entenderem que o que eles estão entregando para o futebol não está gostando. À medida de, primeiro, os clubes estarem procurando alternativas lá fora,
Em segundo, a própria seleção brasileira está procurando alternativa lá fora. É claro, é evidente. O Flamengo quer o Mister de volta até agora. O Flamengo não quer técnico local. O Palmeiras está com técnico de fora. Até as torcidas já estão querendo técnico de fora. Seleção brasileira querendo técnico de fora. O que os técnicos nacionais estão entregando não está atendendo, não está satisfazendo. Mas então você acredita que o Ancelotti ele vai mergulhar de cabeça no futebol brasileiro? Não. O que eu acho é que os técnicos, né? Então, eu dei esse embasamento para subir com a resposta, né? Então, a resposta, eu acho que os técnicos brasileiros, eles, claro, a toda ação tem uma reação. Então, os técnicos brasileiros vão dar uma resposta para isso. Então, eles vão falar, bom, o que eu tenho que fazer agora para que essas coisas, para que eu pegue de volta o meu status quo que eu tinha, agora não tenho mais. Então, se quem manda é a Europa, o técnico novo é europeu, a maioria dos jogadores bons brasileiros saindo para a Europa, etc, etc. Legal, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo na Europa. Não só ver, vamos fazer o que está acontecendo na Europa, vamos fazer acontecer aqui também. Seja isso em termos de tática, seja isso em termos de formação, principalmente em termos de formação, e trazer para cá. Então, eu acho, né, por conta disso, que vai ter uma internacionalização muito grande, né, no futebol daqui do Brasil. Então, o movimento de como é que o futebol está sendo praticado lá fora, ele vir para cá, para o Brasil. E aí eu vejo que nós temos uma coisa muito bacana, porque nós ainda continuamos com a criatividade. Nós ainda continuamos com aquelas sacadas, tanto é que muito jogador nosso vai para lá, né, para a Europa, e usa dessas sacadas, usa desse improvisar, mas usa como recurso. Não como eu vou fundamentar o meu futebol na individualidade, ou eu vou fundamentar o meu futebol na sacada, no improviso. O futebol não dá para ser fundamentado em cima de improviso, mas o improviso ser usado, isso sim, como diferencial no futebol. Então, se fizerem... Aí o futebol brasileiro seria imbatível, né? Seria imbatível. Eu já acho que a gente precisa voltar. Eu já acho que o Brasil tem que voltar mais às origens, estimular mais a criatividade, a intuição. Tá muito tatiquez na cabeça desses caras. Esses caras estão indo muito cedo para lá. Mas eu não acho que o Ancelotti ele vai dar oportunidade. Você acha que o Ancelotti ele vai vir, ele vai ver jogo de campeonato? Quer dizer, ele vai ter que ver alguma coisa. Mas até ele tomar conhecimento de tudo isso, eu acho que ele vai convocar os caras de lá mesmo, da Europa. O Abel não. O Abel não. Se fosse o Abel, eu já vejo ao contrário. Pô, esse maluco, esse português aí, vai botar uns doidos aqui no futebol brasileiro. Vai dar oportunidade. O ponto aqui, Ale, a pergunta ela foi se vai internacionalizar ou não. Então, mas eu falei em termos de convocação, talvez eu não tenha me expressado bem. Eu acho que a seleção vai ficar mais internacional com o Ancelotti. Entendeu? Garrafa, o que você acha? Então, eu ouvi, obviamente, como de costume, a gente sempre faz aqui, ouvi atentamente os colegas, e eu já fui mais reticente à ideia de um técnico estrangeiro na seleção brasileira, mudei de ideia, faz parte da vida, não vejo problema, mas banana está comendo macaco, ou então você pode dizer, no meu entendimento, de que o poste está mijando no cachorro, ou fazendo xixi para ser um pouquinho mais simpático, porque eu sou de uma época que a seleção brasileira, eu não me lembro da seleção brasileira ficar tanto tempo sem o treinador, da seleção brasileira, isso confirmando essa informação, ficar esperando por um treinador, a seleção brasileira pentacampeã, queiram ou não, é a seleção pentacampeã do mundo, a que mais títulos tem, ficar esperando por um treinador, mesmo que esse treinador seja o competente Ancelotti. Gostaria de ver o Ancelotti na seleção brasileira, mas eu entendo que quem assume a seleção brasileira tem que ter a seleção como prioridade. E está claro e evidente que o Ancelotti não tem prioridade nenhuma com a seleção brasileira. A prioridade é o Real Madrid. Depois que ele cumpriu o contrato dele lá, ele vem e assume a seleção brasileira. Por que o poste está fazendo xixi no cachorro? Porque eu sou de uma época que o presidente escolhia o técnico convocava jogadores. Acho que todos nós vivemos isso. E hoje não. Hoje o presidente conversa com o jogador para saber quem é o técnico da seleção brasileira. Ué, como é que você pode escolher o seu chefe?
porcaria é essa? Tá errado. Tá errado. Que garantia a gente tem que o Marquinhos e o Casimiro vão estar na próxima Copa do Mundo? Muito provavelmente, mas que garantia a gente tem? E caso estejam, se deram aval da vinda do Ancelotti, o Ancelotti tem algum compromisso com esses jogadores? E vou mais além. Você deveria... Espero que no dia 30 o Edinaldo vai, parece que, confirmar essa informação e vai dizer como será feito esse processo de transição, né? Mas eu só espero que ele tenha isso assinado num papel. Que a seleção brasileira não pague o mico de daqui a um ano o Ancelotti falar, desculpa aí, velho, mas não vou, não. Além de outras questões, que seria ridículo isso, além de outras questões, como disse o Silvestre, eu também concordo com ele, eu tô para ver o Ancelotti vir aqui assistir Corinthians e América pela Copa do Brasil, por exemplo, se tiver algum garoto bom do América. Então, acho que está tudo completamente errado. Não, e até, ele pode até se dispor a ver esses jogos, mas leva tempo. Mas fica muito distante, Nem vou dizer, Silver, nem vou dizer que temos um material tão farto aqui para que ele veja tudo. Mas é importante, é fundamental que isso aconteça. Então, essa seleção vai ficar muito mais distante do torcedor do que ela já está. A gente precisa palpitar alguns jogos aqui, tá terminando, mas eu queria só passar a régua nessa história. Escrevam o que eu tô falando. O Ancelotti é um monstro sagrado de técnico. Fudido. Ok. Eu posso apostar que ele vai ser taxado de retranqueiro, porque ele não vai chegar com nenhuma super novidade. Ele gosta de um time firme, bom na defesa, para ganhar campeonato. Ele vai ser taxado de retranqueiro, blá, blá, blá. Então, se fosse para trazer um gringo, eu traria o mais criativo de todos nesse momento, que acho que combina mais com a seleção brasileira, que é o Guardiola. Esse eu traria. Ponto. Fora o Guardiola, o gringo que está aqui, que já conhece o brasileiro, que é um filipinho, é o Abel Ferreira, e acabou, cara. Eu acho que estão inventando, querem pegar lá. Tudo bem, eu não vou discutir a capacidade do Ancelotti. Mas eu posso apostar que vai acontecer isso, se não der certo o futebol. O meu maior receio é que a gente venha trazer o Ancelotti não pela qualidade dele, e sim porque ele é um estrangeiro. Eu acho que essa não é a grande qualidade de um treinador. Não estou dizendo que o Ancelotti não tem essa qualidade. A qualidade, ela independe da nacionalidade. Vou trazer o Ancelotti agora, porque o Ancelotti é aquele que se encaixa mais no perfil daquilo que nós queremos para a seleção brasileira. E você não pode contratar um treinador, com todo o respeito à seleção brasileira, para chegar lá na metade do ano que vem. Pode parar. Bom, eu já acho que não faz a menor falta ter treinador ou não ter treinador agora. Você trata assim, Essa eliminatória que classifica todo mundo, pelo amor de Deus. Eu falei no começo, você não estava aí, eu não defendo bagunça, mas também a seleção virou um produto de 4 em 4 anos. Por favor, Beto. Deixa eu dar uma palpitada aqui. Garrafa, entendo o que você fala, com certeza entendo. Agora eu vejo também pontos muito positivos aí, tá? A primeira coisa, esse lance da internacionalização, acho que nós vamos ter um efeito positivo muito grande. Outra coisa é com relação a... Existe um plano. O plano existe... O plano é trazer esse determinado técnico, porque esse determinado técnico tem essas determinadas características que são muito importantes para a seleção no atual momento. Então, tem um plano, tem um norte. E para que esse plano possa ser executado, às vezes tem que se abrir mão de um pouquinho de coisa por aqui, ou um pouquinho de coisa por ali, mas a diretriz, a linha, né, ela é uma linha que existe, isso é muito bom. E também com relação a eu não estou dizendo que o plano está certo ou está errado, tá? Eu não estou nesse mérito. Claro que eu tenho a minha opinião, mas eu não estou falando que eu acho que está certo ou acho que está errado. Estou dizendo que existe um plano, existe trabalho sendo feito para que o plano seja cumprido. Eu vejo muita coerência aí, tá? E aí, então, talvez um ponto da incoerência possa ser bom. Então, quem que vai comandar a seleção? Existe um tampão aí. E esse tampão ele tem que ser velado à medida, por uma situação contratual do técnico com o Real.
Real Madrid. Então, existe uma forma de ser trabalhada isso, indicação do Ancelotti para o treinador aqui, que vai ser como se fosse a palavra não sei se é mais adequada, eu vou usar, se não tiver muito boa, vocês me permitam o erro, mas eu acho que vai transmitir a ideia. Um segundo dele aqui. Um segundo. Que pode ser o filho, que já está sendo ventilado. Já está sendo ventilado e já também desventilaram, né? O ventilador aí, eles tiraram da tomada por conta da grande ligação ali. Isso é coisa de 30 minutos atrás ou 1 hora atrás também. Mas, de qualquer forma, está se pensando em ter alguém que já comece a implementar as mudanças ou já comece a implementar o estilo do técnico aqui e também ver o que está acontecendo aqui para passar para o técnico. E isso não pode ser comentado abertamente porque são contratuais. Tanto é que a CBF e o Real Madrid, pelo menos até onde eu li, eu não tenho informação diferente dessas informações de internet, eles só vão comentar sobre isso em janeiro do ano que vem, quando o Ancelotti ele vai declarar formalmente. Fala, Chico. Não, eu só queria dizer, Beto, você está corretíssimo na sua colocação e digo mais, precisamos parar de querer fazer futebol no Brasil com arco e flecha. Não dá mais para fazer com arco e flecha. Você não pode simplesmente ter uma comissão técnica de 3 pessoas. Hoje você tem que ter uma comissão técnica com mais gente especializada, gente que pratica ciência. Não dá mais para você fazer uma seleção assim no estalo de dedo. Eu vou convocar o Santos, que nem foi em 69, o João Saldanha, chamou metade do Botafogo, metade do Santos, enxertou com outro jogador lá do Cruzeiro, que estava um bolão, também Tostão, não sei mais quem, o Rivelino, que era do Corinthians, né? Não me lembro se foi alguém do Palmeiras, me desculpe, eu não estou lembrando bem, mas enfim, sabe, vamos juntar os melhores times do Brasil e vamos ganhar essa Copa. Acabou isso aí, não existe mais isso, não existe. Não dá para fazer futebol brasileiro com arco e flecha. Hoje você tem que ter um departamento de fisiologia, um departamento de alimentação adequado, você tem que ter um departamento de ortopedia, um departamento de cardiologia, sabe? Você tem que aplicar a ciência no futebol. E o problema todo é o seguinte, por que o Palmeiras está nesse nível muito maior que os outros times do Brasil? Com exceção do Flamengo, mas o Flamengo é muita individualidade, né? Por que o Palmeiras, os jogadores entram, correm 90 minutos e deixar eles correm 200? Porque o Palmeiras se modernizou, gente. O Palmeiras se modernizou, passou todo mundo para trás. O Abel Ferreira, a chegada do Abel Ferreira, não é porque taticamente ele é bom, porque ele montou o time direitinho. Não. O Abel Ferreira não fez nada mais, nada menos que o Oswaldo Brandão fez lá atrás, e o Oswaldo Brandão fez muito melhor que ele. O que tem o Abel Ferreira? Ele trouxe a filosofia de organização que existe no futebol europeu para o futebol brasileiro. Então, esse é o grande mérito do Abel Ferreira. Então, se a gente não partir para um técnico estrangeiro, que nem o Ancelotti, não é o Ancelotti. O Ancelotti vai vir com 20 pessoas, 30, sei lá o quê. Vai ver o que tem aqui de bom. O que não tiver de bom, ele vai trocar, ele vai fazer, ele vai reformular, ele vai dar uma estrutura para a seleção brasileira que a seleção brasileira não tem. Não tem. O Luxemburgo está sofrendo no Corinthians por quê? Porque ele está naquela que ele fala, não, eu vou no Pai de Santo, eu levo uma bênção aqui, e o caramba, vamos pegar umas galinhas de Angola, solto lá no Parque São Jorge, ou no CT Joaquim Grave, está tudo certo. Não existe mais mágica no futebol. Ou o futebol se moderniza, o futebol cria. Né, Mas a CBF tem isso, Chico. A CBF tem uma puta estrutura lá na Granja Comari, centro de treinamento espetacular. O Ancelotti vai chegar,
e vai ver assim, ó, isso está certo, isso está errado, eu quero um novo profissional aqui, esse profissional que está ali não serve, está desatualizado. O Ancelotti é isso, ele não é uma pessoa, ele é uma organização. Sim. Ele é uma organização. Quantos títulos esse homem já ganhou? Quantos títulos? Não estou lhe falando como jogador, mas como técnico. Ele ganhou em Não, todo lugar. ele é uma espécie, ele vem para ser o CEO. Ele vem para ser o CEO, né? Ele vem para organizar tudo. Pessoal, temos que meter os palpites. Espera um pouco, Silvio. O que é o Abel no Palmeiras? Não seja o CEO. Ele é o CEO do Palmeiras, não é técnico, é CEO do Palmeiras. Tanto é verdade que tem treino que ele dá e tem treino que quem dá é a equipe dele. Ele foi lá para Portugal, ficou uma semana em Portugal. Fez falta aqui? Não. A gente sabe isso, Chico, é muito, muito legal essa abordagem. Além do Abel, a gente sabe quantos tem na comissão técnica dele? 8. Nossa. 8. Só dele. 8. Só dele, que ele trouxe. Ele trouxe 4. Que eu saiba, ele trouxe. Não. Na comissão técnica, o Andrei faz parte da comissão técnica dele e foi um recurso bom que ele achou aqui, ele pegou. Nessa comissão técnica, então, tem gente que ele trouxe e tem gente que ele pegou daqui. E ele montou a seleção dele de comissão técnica, é praticamente, veja, com ele são 9. É praticamente um para cada titular. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Método de treinamento. Tudo, método de treinamento, controle do sono do jogador, tem tudo mapeado, né? Tem tudo mapeado. O time, vai ter agora com a vinda do Carlo Ancelotti. Não é só um treinador. É isso que eu quero dizer. É uma equipe que vem, entendeu? E isso vai dar ao futebol brasileiro uma nova perspectiva. Os clubes, que disse o Beto, os clubes vão ter que correr atrás. Os técnicos brasileiros vão ter que ser CEOs, como é o Ancelotti, como é o Abel. E não chega desse negócio de estalar o dedo e vamos lá que vai dar tudo certo. Não é assim. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma execução e tem que ver o que está certo, o que está errado, o que está errado tem que mudar. É esse o problema do futebol brasileiro. Né? É isso que eu entendo. Né? Não sei se os amigos concordam. Eu concordo em parte. Eu ainda gosto um pouco da intuição, do pressentimento, mas daquela, sabe? Com isso, Ale. Eu não gosto de. Eu sei que não, é aliar, mas é que eu vejo alguns trabalhos do futebol que eles estão tão científicos, já falamos disso tantas vezes, né? Eles tornaram-se tão científicos que o técnico é quase que um robô e os jogadores são robozinhos, né? Como se o técnico. Mas isso é o próprio futebol que está assim, né? E você tem que trabalhar com o recurso que você tem. Se você tem um recurso onde você não tem criatividade, onde você não tem o improviso, você vai usar a força física, você vai usar a formação tática. Veja, é aquilo que te deram para trabalhar, legal, ou é aquilo que é uma situação daquele determinado país, então ele vai pegar onde ele é bom. Agora, se ele não tem, né, pega tipicamente os irlandeses, se eles não têm aquele jogo de cintura, vai para o físico. Agora, se nós temos jogo de cintura, vamos para o físico, vamos para o jogo de cintura. Eles vão ter jogo de cintura, eles vão ter força física e força tática. Nós vamos ter força física, força tática e improviso. A gente está na frente deles. Vamos fazer isso. Exatamente. Com o Carlo Ancelotti, se Deus quiser. Né? Porque aí vai ser um up de futebol. O Garrafa não concordou muito aí, né, Garrafa? Fala aí. Não, eu entro nessa linha aí. Eu acho que o Ancelotti pode ser técnico, mas tem que chegar. Tá bom, vai chegar lá, vai chegar um dia. Não dá para seleção. Acho que Nossa, é uma coisa que não consigo, na minha cabeça não entra. Seleção fica aí, com interino, levando folhinha, mas deu para entender o que o Beto falou. Tem um menino em Bauru que joga Ancelotti. Bauru? O que é Bauru? Mas o que o Beto falou, eu concordo com ele desde que é difícil falar que a cartada é certeira. Mas se você tem um objetivo, uma obsessão, esse é o meu técnico, não dá para vir agora, vai vir daqui a um ano e meio, daqui a um ano.
E Será faltam que 3 é? anos e meio para a Copa, Tudo bem, diante é o do Ancelotti, futebol de mas hoje. peraí. Mas não tem nada para Parece que é um disputar, cara. treinador de Então, Jesus Cristo. eu entendo, não. Vamos fazer, então, esse projeto dar certo, segurar a bucha 1 ano até o cara vir. É que eu não acho, por mais incrível que seja o Ancelotti, é só um achismo meu. Eu faria isso com Guardiola, ponto. Seria com Guardiola. Mas também é só uma intuição minha. Pessoal, vamos pro palpitômetro. Peraí, Silvestre, peraí. Vai, continua, fala. Quantos títulos tem o Ancelotti, por favor? Não sei, eu sei que ele ganhou um monte de Liga da Europa, um monte de Champions, ele é talvez o técnico mais vencedor. O Ancelotti tem muito mais título que o Guardiola. Se você for medir a capacidade do treinador por título que ele ganha... Mas eu não estou medindo por título. Mas eu não estou medindo por título. Eu tô indo muito mais para o lado da intuição. Eu acho que o Guardiola combina mais com o que a gente quer ver de novo. Eu vou dar um conselho para você. É uma impressão minha. Dá uma ligada para o Miller e pergunta para o Miller: Miller, quem que você prefere, o Guardiola ou o Ancelotti? E ele vai te dar uma resposta. Ele vai falar Ancelotti. Não, tudo bem. É por quê? Se mas se você perguntar para mim, eu falo que eu prefiro o Guardiola. Você não foi tetracampeão do mundo, você não foi tricampeão do mundo pelo São Paulo, você não foi campeão paulista pelo Corinthians. Estou falando dos títulos que o Miller ganhou. Claro. Então, eu estou muito mais qualificado para dizer para você quem é melhor aí? O Ancelotti? Quem é melhor? O Abel? O que você acha? Ele vai te dar uma resposta e você vai ter que falar, pô, legal. E guardar essa resposta dele como uma relíquia, porque o cara foi campeão em todo lugar que ele jogou. Não, com certeza. Aquilo, mas guardem também essa live, porque daqui a 1 ano e meio, 2, se o Ancelotti... E eu não estou aqui zicando o Ancelotti, ele é monstruoso, ele é um monstro sagrado. É uma bandeira do futebol mundial. Mas se não der certo, vão falar retranqueiro, inventar, papapá, o cara tá velho, não tem saco. Também guardem esse pedacinho aí humilde do nosso programa, desse meu comentário. Mas eu entendo o que você está falando. Lógico. Posso fazer uma colocação? Se o jogo não passar pela Globo, ninguém vai saber que o Brasil jogou. Porque hoje em dia está tudo tão assim, TNT, Paramount, não sei o quê, que você fica que nem um louco procurando o jogo e você não acha. Saco, cara. É um saco. Então, se não passar numa emissora só, ninguém vai saber se o Ancelotti deu certo, não deu certo, se ele foi campeão ou não foi campeão. Porque seleção brasileira só interessa Copa do Mundo. Não tem outro torneio que a seleção brasileira cative tanto. É só a Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Se o Brasil ganhar a próxima Copa do Mundo, vamos com o Ancelotti, nossa, maravilha. E depois, quem mais quer saber? O cara quer saber do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Flamengo, sabe? Então eu quero saber, eu quero saber quem que vai ganhar. São Paulo, Atlético Paranaense. Palpite, quarta-feira, Campeonato Brasileiro. São Paulo vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão. Tricolor 2-0. São Paulo ganha. São Paulo 3-1. São Paulo 2-0. São Paulo 2-1. Vai dar mais de 40 mil pessoas no Morumbi? Sim. Para mim vai. Sim, lógico. Mais de 50. Mais de 50 para o Beto. Se bobear, 60 mil. Não, 60 acho difícil, hein? Não acho, O jogo é às 7 da noite. Acho que é 7 da noite. 45 mil. 45 mil. E o Palmeiras com Bahia, pessoal? Palmeiras e Bahia na Fonte Nova. Palmeiras provavelmente com um time meio misto aí, porque os caras vão voltar na madrugada de quarta-feira dos amistosos da seleção. O Gomes deve jogar pelo Palmeiras, porque já está aqui no Brasil. Palmeiras com time misto. Ganha do Bahia? Fora? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tô com o Rafa, 1-0. Também acho que ganha. Só que eu acho que vai ser um pouquinho mais. Vai ser um 2-1 aí também, viu? Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro no final de semana. Não larga mais. Pode assumir até no meio de semana. Se ganhar o jogo e o Botafogo perder na quinta.
Palmeiras enfrenta o Bahia e o Botafogo enfrenta o Cuiabá, também fora. Então, eu acredito que o prazo, para mim, é essa semana o Palmeiras pega a liderança. Pode ser no meio de semana? Pode. Mas vai ser até domingo o Palmeiras é líder. Porque domingo tem Palmeiras e Botafogo aqui em São Paulo, né? Isso. Concordo com você, Garrafa. O Palmeiras assume a liderança no domingo, talvez já no meio de semana, mas provavelmente no domingo, e ganha do Bahia. E ganha do Botafogo. Já antecipo o meu palpite também do final de semana. Um beijo para vocês. Depois vamos continuar essa história do Ancelotti, hein? Que ela é muito boa. Pouco. Peraí. Eu quero dizer o seguinte: no final de semana, o Botafogo está 8 pontos na frente do Palmeiras. Tchau. Tchau, pessoal. Chico Lang tem essa tara por números grandes, colossais. Quanto vai ser o jogo? 7. Quantos pontos na frente do Palmeiras? 8. Ele chegou e falou, peraí, vou falar um negócio, todo mundo numa puta expectativa, mas ninguém esperava que ele fosse falar isso. Dá para abrir 8 pontos? Dá para abrir. Por mais óbvio que fosse... Ô, Beto, matematicamente, eu vou colocar aqui o meu tabaquinho. Matematicamente, a conta do Chico pode fechar. Tchau, pessoal. O Palmeiras perde, o Botafogo ganha as duas, né? Não, para. Tchau. Um beijo para vocês. Valeu, Dudu. Legal estar Obrigado, com vocês, audiência. pessoal. Obrigado, Dudu. Estouramos 15 minutos. Desculpem-os.